Gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje Deus vem com uma palavra abençoada para todos nós, né? Lá em Gênesis capítulo 2, o Senhor fala assim para Abrão. Ele chama Abrão, o Senhor fala que ele fala para ele sair do meio da parentela dele e ir para uma terra que o Senhor ia mostrar, que seria a terra de Canaã, né? E ele falou para Abrão que ele ia fazer uma grande nação e abençoará, exaltará o nome de Abrão, né? Que era, e seria uma fonte de bênçãos, porque o Senhor tinha chamado Abrão, né? E Abraão era um homem muito temente a Deus, né? Ele obedecia muito a Deus, sempre queria agradar o Senhor, né? E ajudava muitas pessoas, era um homem de bem, né? Do bem, né? E Deus escolheu ele, né? Para ele ser o pai de muitas nações. A gente fala o pai das nações, né? Que Abraão é o pai das nações, porque é o pai, né, acolhedor, né? Aquele que Deus fez a promessa na vida dele, para que ele teria, seria pai das nações, porque ele teria um filho da promessa, que seria Isaac, né? Mas o que o Deus me tocou nessa promessa que Deus fez para Abraão é que quando Deus chamou Abraão, ele ia cumprir tudo aquilo que ele tinha prometido, né? Lá na frente, Abraão sabia para onde ele iria, né? Mas como ele queria ouvir a Deus, então ele ouvia sempre a Deus, então Deus conduziu ele, né? Ele deixou Deus levar ele. Às vezes, muitas vezes, nós não deixamos Deus nos levar, né? Nós queríamos colocar regras ou pretextos, né? Para não ir o que Deus quer, né? Para onde Deus quer nos levar. Ou até por medos e insegurança. Mas muitas vezes, até quando Deus faz uma promessa na nossa vida, Ele quer tirar nós do meio das pessoas que estão ali no nosso convívio, para que Ele possa fazer que a promessa se cumpra, né? E às vezes, muitas vezes, o que Deus quer fazer na nossa vida não vai estar no meio daqueles que nós estamos já. Deus vai tirar nós desse meio, né? Para que Ele possa levar em terras distantes, ou até outros lugares, ou até outras pessoas, né? Porque o mistério de Deus é aí, porque às vezes o que Ele quer fazer na nossa vida não pode ter muitas pessoas que frequentam a nossa casa, estão muito em contato com a gente, né? Muitos podem se falar assim, não vai dar certo, não vai, mas só que o próprio Senhor, ele se encarrega de tirar você do meio. Muitas vezes a gente pensa assim, meu Deus, por que será que aconteceu? Eu me afastei das pessoas, eu fui saída de um lugar, né? Talvez o próprio Deus não quer que você fique naquele lugar, porque o que Deus tem para a sua vida, tem para a minha vida, às vezes aquelas pessoas não vão fazer parte, né? Fazem parte de um determinado tempo, mas depois o próprio Deus ele tira, né? Porque Deus tem algo grande para fazer para você. E aonde ele colocar você, ele vai te abençoar. Então você pode falar, mas para onde eu vou, Deus? E agora se eu, o que eu vou fazer agora se eu não tenho condições? O próprio Deus vai dar sustento, vai te dar suporte, ele vai te dar provisão para que você consiga. Então não tenha medo quando aconteça algo na sua vida, o próprio Deus está movendo, né? O que Deus faz, a gente não vai entender agora, mas lá na frente a gente vai entender. Então, muitas vezes o que Deus quer nos abençoar e também exaltar a nós para que nós possamos, né, ser um canal de bênção, né, um instrumento usado por Ele. Então, não vai ser muito no meio do que nós estamos, até no meio dos parentes, né? Não é todos que vão conseguir estar do nosso lado. Então, vão se separar muitas vezes, né? Vão se distanciar. Talvez Deus tenha algo para você ou algo para mim em terras mais distantes, né? Em lugares que também nem todos vão poder estar. Ele escolheu você para estar. Então é você que vai estar, assim como eu também que ele escolheu para mim estar. Então, às vezes, muitas vezes não vão entender as coisas como acontecem, mas é que tem que acontecer para que Deus possa manifestar, para que Deus possa colocar nos lugares, porque muitas vezes nós estamos muito apegados às coisas, às pessoas, e nós não conseguimos ir. Então Deus também não quer que nós sejamos muito apegados a muitas pessoas, a ninguém. Nós queremos que faça a vontade dele, nós temos que seguir a Deus. Então nós temos que largar muita coisa nessa vida, né? Porque nós temos que seguir o caminho do Senhor. Então muitas vezes a gente não sabe por que as bênçãos não acontecem na nossa vida, porque nós temos promessas de Deus, né? E promessas que vêm para nos abençoar e não está acontecendo, porque muitas vezes nós estamos apegados demais às coisas, né? Mas Abraão, ele desapegou de tudo, e ele largou tudo, largou o pai e a mãe, e foi seguir o caminho que o Senhor mostrou, guiou ele. Ele nem sabia para onde ele iria, né? Mas ele teve esperança e confiança no Senhor, é isso que Deus quer que nós tenhamos, confiança. Então, tudo que Deus faz, ele sabe o que faz. Ele é perfeito, é agradável a bondade dele, então ele sabe tudo que ele faz. Então, nós temos que entender o que Deus quer na nossa vida. Às vezes, muitas vezes, nós não entendemos, nós se perdemos, e Deus vai nos abençoar. Vai abençoar aqueles que confiam nele, aqueles que creem nele. Então a promessa que ele fez para Abraão, que ele seria pai de muitas nações, é a promessa, né? É a promessa que ele faz na nossa vida também, que ele vai fazer com que as coisas aconteçam e vai nos abençoar. Até onde nós formos, ele vai nos abençoar e vamos ser bênção na vida das pessoas que precisam também, né? Nós vamos ser usados como instrumento de Deus, né? E muitas vezes nós não podemos se pegar as coisas nem as pessoas, porque senão nós não conseguimos ir avançar.
né? Porque muitas vezes Deus chama nós, né? Deus chama, nós somos escolhidos de Deus para que nós possamos fazer a obra de Deus. Nem sempre a obra de Deus é no meio dos nossos. Às vezes a obra de Deus, ele vai chamar nós para um chamado mais distante, lugares distantes, pessoas distantes. Nós não vamos entender, mas aqui a promessa ela tem que se cumprir, porque não importa a circunstância, não importa a dificuldade, não importa a tempestade, não importa os levantes, as perseguições, a promessa ela vai se cumprir, queira ou não vai se cumprir, né? Então essa é a vontade, não é porque nós merecemos, não, é porque é a vontade dele, então ela vai prevalecer, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nada e ninguém pode impedir a promessa de Deus. Então só que Deus, quando ele vê as coisas, ele mesmo trabalha na nossa vida porque tem lugares e pessoas, ele não quer que nós, às vezes, se frequente mais. Ele tira de lugares, né? Porque ele quer que a promessa se cumpra. Então, aquilo não pode ser ligações, nos ficar preso às coisas, nós não podemos. O próprio Senhor faz com que nos desligue. Então, muitas vezes, é um rompimento, Às vezes, a gente sente dor quando saímos de lugares, pessoas, né? A gente sabe que houve um rompimento, mas é a vontade dele também, muitas vezes. Então, eu acho que naquele momento, eu acredito que Abraão também sentiu, né? Sair do lugar que ele estava, já instalado ali com a família dele, lugar que Deus ia mandou ele ir. Ele ia mostrar uma nova terra para ele, na terra, né, que ele ia mostrar. Quer dizer, claro que deve ter tido assim um pouco de sentimento, porque a pegação, já está construindo sua vida aqui, e fala, sai daí, Carmen, você tem que sair daí, agora você vai sair desse lugar, vai para outro lugar. Você tem aquela incerteza, né, claro, mas ele confia no Senhor, sabia que Deus estava conduzindo ele, e sabe que tudo que Deus faz para nós é o melhor para nós, né, nós não sabemos, mas ele sabe. Então a confiança de Deus tem que ser inabalável, irmãos. Então nós vamos confiar na promessa de Deus. Então Deus sabe o que faz. Então o que me chamou a atenção nessa palavra que tocou no meu coração, que Deus fala que benditos serão todas as nações da terra, porque serão aqueles que serão. Ele ia ser tão conhecido, Abraão como foi conhecido, né? E ele foi uma pessoa muito respeitada até pelos reis, porque era um homem temente a Deus, né? Ele ouvia Deus, era um homem de Deus. Então as pessoas também vão se inspirar na gente, vão falar, Deus é na vida daquela pessoa. Então vai saber que nós somos uma pessoas que nós levamos Deus conosco, né? Então onde nós formos, nós vamos ser também abençoados e abençoar as pessoas também que estão precisando de uma palavra de ânimo, da presença de Deus, que muitos estão afastados, não creem, né? Ele vai ser exemplo de Cristo. Vai falar, olha, foi Deus que fez isso na minha vida. Ele esteve comigo, Ele que me ajudou, Ele que me sustentou, Ele que me levantou. E se eu conseguir, Deus me sustentou, eu passei tantas provações, você vai passar em nome de Jesus. Então, se Deus falou que vai fazer algo na sua vida, não importa que fale ou que critique ou te zomba, Ele vai fazer e nada e ninguém vai impedir de Deus fazer. Então, Ele vai fazer. Então, muitas vezes Ele vai te separar sim, vai ter situações que Ele vai te tirar de lugares, pessoas, separações também, para que Ele quer o seu melhor. Quando você estiver pegado à carne, às coisas, às pessoas, você não vai conseguir ser abençoado e Deus cumprir a promessa que tem na sua vida, porque você está pego, né? E pra gente fazer a vontade de Deus e Deus fazer a vontade da nossa vida, né? A vontade dele manifestar na nossa vida, nós temos que se apegar às pessoas e às coisas, né? Para que Deus possa agir, né? Porque aí nós vamos ter que largar aquilo e saber que Deus tem algo melhor para nossas vidas. Então a promessa só se cumpre a partir do momento que a gente confia no Senhor. Então deixa Ele nos conduzir para o propósito que tem na nossa vida. Mas enquanto nós queremos mandar em nós e achar que nós temos que colocar limite e achar que tem que ser do nosso jeito, as coisas não vão acontecer mesmo. Mas a promessa é de bênção. Nós vamos ser benditos as nações, né? Que nações na terra, porque vai ser benditas aqueles que creem, que buscam a Deus, que esperam no Senhor, né? E sabe que no tempo dele, na hora dele, ele vai fazer as coisas aconteçam, que para Deus nada é impossível. Nós temos que crer, amém? Glória a Deus, receba essa palavra no seu coração, né? E não se preocupe não, porque Deus abençoa aqueles que buscam, que oram, que jejuam, que creem, né? E que diante da circunstância não abaixa a cabeça, não se prostra, estão firme e forte no Senhor, porque as coisas vêm mesmo. Quando você está buscando a Deus, as coisas vêm. Vem levante, vem doença, vem enfermidade, vem afronta, vem zombaria, vem de tudo na sua vida. Mas continua buscando, crendo na palavra de Deus, porque com Deus somos mais do que vencedores, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Tenha uma boa noite. E a paz do Senhor Jesus e a promessa está de pé sim na vida da gente. Nós temos que crer e confiar, né? Não existe nada que impeça, eu conheço o dono da promessa e ele vai te manter você. A promessa vai estar firme no Senhor, amém? E que mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa e ele se mantém fiel a mim. Oh, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vai se cumprir, Deus vai fazer na sua vida, tim, 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 por tim, tim. Vai te mostrar que o deserto não tem fim,
É a realidade, uma coisa assim, mas eu esqueci, olha, mas é a promessa também, que Deus está falando da promessa. A promessa, ela está de pé. Então, nós conhecemos o dono da promessa e ele não mente, né? Ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir na sua vida, assim como vai cumprir na minha. Eu creio em nome de Jesus, louvado seja. Fiquem com Deus, uma boa noite e a paz do Senhor Jesus, amém?